Graças a Deus. Eu quero nesse momento cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor. Que coisa boa ouvirmos esses hinos tão maravilhosos e abençoados para adorar o Senhor e glorificar o nome de Jesus. E a maior certeza e a maior esperança da igreja é que Ele vai voltar. A qualquer momento nós vamos estar para sempre com Ele. Oxalá que Ele viesse enquanto nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui rendendo adoração. Enquanto nós temos vida. Almejamos a sua volta, o arrebatamento da igreja. Ontem nós estávamos numa reunião com os jovens adolescentes de mineração. E eles pediram para nós falarmos um pouquinho sobre arrebatamento. E nós falamos sobre arrebatamento, sobre a volta do Senhor Jesus, momento que nós vamos nos encontrar com o Senhor. E nós vimos ali tanta graça de Deus se manifestar no meio daqueles jovens adolescentes, que foi tão maravilhoso. As meninas sentindo o poder do Espírito Santo, as lágrimas correndo. E o que foi mais interessante, porque eu estava falando de igual para igual, junto com eles, e uma daquelas disse assim: pastor, eu queria que Jesus voltasse agora. Eu queria já estar lá com Ele. Que coisa boa é poder ter esta esperança e saber que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Glória a Deus. Justificando a saída do nosso pastor presidente, pastor Hebron, nós temos uma festa aqui no nosso setor, ali na congregação do Jardim Pinheiro, festa do ciclo de oração ali, então ele vai passar ali, ou se já passou. Depois ele está indo também aqui no Cristo Rei, que é festa dos jovens também ali no Cristo Rei. Está ministrando ali o pastor Marcos Silveira, que ele foi nosso aqui da igreja sede, e está ali ministrando também na igreja do Cristo Rei, por isso justificando a ausência deles. E também dos demais pastores, pastor Silas, que acompanha a sua esposa, que está ministrando ali na segunda linha, a irmã Elisa, também pastor Davi, e também presbítero irmão Everton, que também nos justificou a sua ausência, e também pastor Max, também que está ministrando num trabalho fora, por esse motivo não está hoje conosco. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, Salmos de número 145 de Salmos, versos 18 e 19. Vamos ler dois versículos. Salmos de número 145, versos 18 e 19. Quem achou diz amém. Então vamos fazer leitura desse texto da palavra de Deus, que diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Amém. Pode sentar, adorando a Deus e louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu senti já a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Nos hinos, senti pessoas já se emocionar com a presença do Espírito Santo, chorar na presença de Deus. Glória a Deus, que bom que nós estamos aqui, adorando o Senhor, nesse culto de família, aonde viemos aqui deixar a nossa gratidão a Deus e a nossa adoração ao nosso Senhor. Senti a presença do Espírito Santo, já ouvi Ele falar aqui hoje, já ouvi Ele falar. Quem ouviu Ele, quem sentiu Ele aqui hoje, quem ouviu? Às vezes Deus está falando, o problema é que nós não queremos ouvir. Às vezes Deus está querendo se manifestar, mas nós não estamos dando atenção na presença do Espírito Santo. Isso é tão verdade que quando nós olhamos para a Bíblia, existiam dois discípulos, depois que Jesus tinha morrido, eles estavam indo a caminhos de Emaús.
E quando eles estavam conversando com tristeza no coração, porque Jesus já tinha morrido e era o terceiro dia, e eles disseram assim, não era ele o Messias, que nós tanto esperávamos, e entra no coração deles uma tristeza tão grande, e eles estão se lamentando, caminhando. De repente Jesus aparece e se coloca ao lado deles, e começa a conversar com eles, e diz, o que é que vocês estão falando aí? E ele disse, tu não sabes, é tu que não sabe. E eles conversam, Jesus está andando com eles, e eles não dão atenção que o Espírito de Deus, que o Senhor Deus, estava caminhando junto com eles. A preocupação deles era tanta, que eles não se deram conta que o Senhor estava do lado deles. Eles só foram dar conta, quando eles entram na casa, Jesus pega o pão, e vai partir o pão, e dar graça pelo pão, e quando Jesus faz isso, eles percebem, é o Senhor, e quando eles olham, o Senhor já não está mais, e aí eles começam a dizer um ao outro, porventura não ardia o nosso coração, quando Ele conversava conosco, era nós que não estávamos entendendo. Deus está aqui nesta noite, oh glória, a presença do Espírito Santo é real, às vezes é nós que não estamos entendendo. Deus fala de diversas formas, Deus fala de diversas maneiras, às vezes nós endurecemos o coração, Deus fala pelo mover de uma árvore, pela uma folha que cai, Deus fala na boca de alguém que nunca serviu o Senhor. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Deus está aqui nesta noite, a presença do Espírito Santo está aqui, oh glória, que possamos abrir o nosso coração e deixar Ele falar conosco, oh glória. Às vezes Ele está falando, o coração está ardendo e nós não estamos entendendo. O coração está ardendo e nós pensamos, será que é? É Ele que está aqui. É o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite para nos abençoar de uma maneira poderosa e especial. Bem, os salmos que eu li aqui, é os salmos de Davi, e ele vai falar algo tão interessante, e com uma experiência própria. Ele está dizendo, perto está o Senhor de todos os que invocam. Olha só, e de todos os que invocam em verdade. Existe dois meios, né? Aquela reza e aquela oração. O momento em que nós só dobramos os nossos joelhos sem saber o que estamos fazendo, e aquele momento que nós dobramos os joelhos, tendo a certeza que Ele vai nos atender. Glória ao nome de Jesus. Dentro desse texto aqui, veio ao meu coração para falar sobre um assunto importante, que Deus ainda nos ouve, que Deus ainda atende o nosso clamor, que Deus ainda se importa conosco, Deus se importa com você, Deus ouve a tua oração, oh glória, aleluia. Deus veja as tuas lágrimas, Deus conhece o teu coração e todo o teu sentimento. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós viemos aqui adorar. Alguns anos atrás, passou por aqui um seminarista, e ele trouxe um ensino que me deixou muito triste. Eu estava sentado ali, aproximadamente, quando ele começou a dar o estudo, e o seu ensino foi, não adianta você ficar 1 hora de joelho, não adianta você ficar derramando lágrimas, não adianta você ficar um dia inteiro de jejum, Deus não está nem aí para você fazendo isso, Deus quer que apenas você viva o melhor dEle. E aí ele começou a citar algumas coisas que me entristeceu muito, como que se Deus não fosse um ser capaz de distinguir cada oração e cada clamor. E eu comecei a observar os seus ensinos, e eu fui repudiando, porque eu disse, esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo se importa com as minhas lágrimas, se importa com o meu clamor. Aleluia. Não é um Deus que não tem sentimento, não. O Deus que eu sirvo não é um Deus feito pelas mãos dos homens, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê,
tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam. O Deus que eu sirvo caminha ao meu lado. É esse Deus que nós viemos servir, é esse Deus que nós viemos buscar. E Ele está dizendo: eu ouço a tua oração, eu vejo as tuas lágrimas. Aleluia. Hoje nós temos muito cheio de pastores coach, nós temos muitas mensagens Só que nós precisamos entender que o que nos conduz a perto dEle é a nossa oração e a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não tem outro meio, não tem outra forma. Nós precisamos voltar a termos momentos especiais com Deus, de oração. Aleluia. Ele é um Deus que tem sentimento. Ele sente quando você está triste. Ele se alegra quando você está alegre. Ele quer te abençoar quando você crê nele. Aleluia. É um Deus que tem sentimento. Quando olho para a Bíblia, no Novo Testamento, eu observo Jesus. Jesus vai lá com Marta e Maria, e o irmão delas tinha morrido, Lázaro havia morrido. E sabe o que aconteceu? Jesus se emociona com a tristeza de Marta e Maria, com o que elas estavam sentindo. A Bíblia diz que Jesus chora. Oh glória, porque esse Deus que nós servimos é um Deus que contempla o nosso sofrimento, contempla a nossa dor, veja as nossas dificuldades, as nossas lutas. Oh glória, esse é o Deus que nós o adoramos. Aleluia. Vale a pena você chorar na presença dEle. Vale a pena você tirar momentos. Vale a pena você jejuar. Esse Deus está atento à tua oração. Oh glória. O Senhor é tão maravilhoso, é tão tremendo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 1. É tão claro esse texto. A Bíblia vai dizer que os ouvidos do nosso Deus não estão agravados, para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida, para que não possa salvar, abençoar, cuidar, dar resposta às nossas orações. Esse é o nosso Deus, que está pronto a ouvir a nossa oração, ao nosso clamor. Se nós apenas pensarmos que é só pensamentos positivos, se nós apenas pensar que é só erguer a cabeça e não se humilharmos diante do Senhor, nós vamos nos decepcionar. Mas se nós em oração colocarmos todos os nossos anseios, tudo aos pés do Senhor, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, pode ter certeza, Ele vai cuidar, Ele vai cuidar. Oh glória, lançando sobre Ele, né? Todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Se nós olharmos para a palavra de Deus, Deus muda situações. Deus muda decreto. Deus muda, mesmo que seja Ele mesmo que já decretou. Quando existe oração, quando existe quebrantamento, Deus muda aquilo que já estava determinado para acontecer. E aí nós observamos no capítulo 3 de Jonas. Olha o que acontece lá. Nós observamos que Jonas vai até a cidade de Nínive. Ele tem uma missão a fazer naquela cidade. A missão é dizer para eles que 40 dias é o tempo deles, que Deus vai destruir a cidade de Nínive, não vai ficar ninguém. Jonas vai lá, profetiza, decreta aquela nação, aquela cidade, a destruição deles. E o que é que eles vão fazer? Quem é que deu o decreto? Deus. Quem é que disse que eles iriam morrer? Deus. Mas se você continuar olhando o texto, a Bíblia vai dizer que o rei daquela cidade e toda aquela cidade vão se humilhar, vão orar,
vão jejuar, vão buscar ao Senhor. Crianças não podiam comer, animais sem comer. Era o dia, consagração, oração, jejum, para ver se Deus retira o mal que está para vir contra a nossa cidade. Sabe o que acontece? Deus disse: não vou destruir Nínive. Aleluia. Como que eu posso entender que esse Deus não se importa com a minha oração? Como que eu posso entender que esse Deus não se importa com as minhas lágrimas? Deus só quer que nós nos prostramos diante dele. Deus salva, tira, não permite que Nínive seja destruída por causa da oração, por causa do clamor, oh glória, por causa das lágrimas, por causa do jejum. Comove o coração de Deus. E Deus disse: o mal que estava para vir, vou retirar. Oh glória. Talvez tenha até alguma sentença aqui. Talvez alguém já disse: não, mas para mim não tem mais jeito. Talvez alguém já disse: o que está me esperando não é fácil. Esse Deus é o Deus que muda a sentença. Eu estou sentindo ele aqui já. E é tão interessante que ele não fala por falar. Ele não está aqui para falar com as paredes. Ele está aqui para falar conosco. Ele está aqui para falar com você. Aleluia. Eu não sei se você veio aqui hoje e se você tem um pedido especial. Eu não sei se você veio aqui hoje dizendo: será que Deus vai me ouvir? Eu não sei se você veio aqui com algo e veio colocar nas mãos dele, dizendo: Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor entre com ação nessa situação que eu estou passando. Eu quero dizer para você que esse Deus ouviu a tua oração. Ele está aqui dizendo que tem todo o poder. Aleluia! Que coisa maravilhosa é quando nós nos colocamos na dependência de Deus. Hoje pela manhã nós tivemos uma escola bíblica muito boa. Falava sobre o rei Joás, que assumiu o trono com apenas 7 anos de idade. Um rei que era da descendência de Davi, o único que foi poupado por Joiada, o sacerdote. Poupado por ele, porque se aquele menino morresse, era como que se a aliança que Deus tinha feito com Davi se quebrasse ali. Era uma ação demoníaca, mas aquilo que Deus traçou, ninguém impede. Deus tem os seus caminhos. A vida daquele menino é poupada. Joiada, o sacerdote, traz para sua casa, cuida dele, e ele chega até os 7 anos, e aí ele traça uma estratégia e coloca esse menino como rei de Judá, para mostrar que quando Deus fala, Deus cumpre. E enquanto Joás andou nos caminhos de Deus, Deus era com Joás. Enquanto ele praticou a vontade de Deus, Deus era com ele. Ei, Deus está dizendo assim, ó: Ele conhece o teu amanhã. Sim, mas Ele não olha para o teu amanhã, se você vai sair fora, se você não vai sair. Ele só olha como é que está o teu coração hoje. Hoje. Se você se dobra e clama, Ele ouve e atende. Davi, vocês conhecem muito bem, por isso ele tinha muita certeza do que ele estava escrevendo, do que ele estava dizendo. Davi foi aquele que pecou contra o Senhor. E quando o profeta Natã chega para ele e dá sentença para ele, a sentença para Davi era de morte. Só que o coração, e Deus não olhou mais para a sentença e foi ao coração de Davi. Primeira coisa que ele fez, ele disse: pequei contra o Senhor. Ele não disse: Natã, tu não pode fazer isso. Não, ele não disse isso. Ele não questionou, ele apenas se dobrou e chorou. E o profeta disse: Davi, fica tranquilo, Deus não vai te destruir, tu vai continuar como rei. Ei, Deus ainda ouve as orações. Deus ainda muda a história, muda decreto. Oh glória, aleluia,
Deus é maravilhoso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lembra de Isaías, quando vai até Ezequias? Havia uma sentença para Ezequias. Isaías vai lá no palácio, entra no palácio. Ezequias está doente. E ele esperava uma palavra que viesse lhe trazer esperança. E a palavra do profeta foi sentença. A palavra do profeta Isaías chegou para Ezequias e disse: Ezequias! Ele disse sim, o profeta, vou viver. Vou ser curado. É a minha hora. E o profeta não disse isso. O profeta olha para Ezequias e diz: Ezequias, tu vai morrer. E tu não vai viver. Vira as costas e está indo embora. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Ezequias não fica se lamentando com a sentença. Ele vira o rosto para a parede e ele começa a clamar. Ele começa a orar. Ele começa a abrir o seu coração. As lágrimas começam a descer no rosto de Ezequias. O lamento dele diante de Deus é dizer: Deus, olha para mim. E Deus atende, porque os ouvidos do Senhor não estão agravados, o seu braço não está encolhido. Deus atendeu a oração de Ezequias. Antes que o profeta Isaías saísse do portão, Deus diz a Isaías: Isaías, sim Senhor, volte. Que foi, Senhor? Eu ouvi o choro dele, eu ouvi a oração dele, eu ouvi o clamor dele, e eu vou dar saúde para ele. Talvez alguém já até te desenganou. Talvez até o médico disse para você: tu vai morrer. Aleluia. O médico pode dizer isso, a sentença pode ser essa, mas o nosso Deus ainda não deu ponto final na tua vida. Eu estou sentindo ele aqui, eu acredito que tem milagre aqui. Oh glória, oh glória, ele tem visto as tuas lágrimas. Ele tem visto o teu clamor. Aleluia. Ele é Deus. Esse Deus que eu sirvo, que nós servimos, tem sentimento. Não é um Deus sem sentimento como alguns pregam. Não, que não está nem aí para o que você faz. Não, Ele está aí. Oh, glória. E é tão interessante que o salmista, o Davi, vai dizer assim, ó: os que invocam em verdade. Não é reza, não é costume, é sinceridade de coração. É abrir o coração para Ele e deixar Ele entrar. E Ele muda a situação. Eu não sei qual é o problema que você precisa que seja resolvido. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é a situação. Eu não sei que batalha você está enfrentando. Não sei. Eu só sei que esse Deus ressuscita. A enfermidade incurável Ele manda embora e dá saúde. Quando o inimigo se levanta, Ele levanta-se contra toda a força do mal. Oh, glória. Lembra de Josafá? Lembra dele? Do rei de Judá? O rei de Judá estava no palácio e de repente os inimigos invadem. São 3 nações, 3 reinos que se levantam contra uma nação, Judá. E eles já estão entrando dentro do território de Judá.
Josafá diz assim: temo morto. Mas ele disse: existe uma esperança. Existe um Deus que ouve as nossas orações. Existe um Deus que em meio às coisas impossíveis, esse é o Deus do impossível. Sabe o que é que Josafá faz? Josafá não vai pegar para o soldado e usar de estratégia. Primeiro, ele vai orar a Deus. Ele proclama um jejum e um dia de oração diante do templo em Jerusalém. Convoca todo o povo. Ninguém come, ninguém bebe. Esse é o dia em que nós vamos buscar ao Senhor. É impossível vencer esta batalha. É impossível nós guerrearmos e vencermos os inimigos. É impossível. Oh, glória. De repente Deus levanta alguém ali em profecia e diz: Josafá, não temas. Não temas. Josafá, eu ouvi a oração, Josafá. Eu vi o clamor de vocês, Josafá. Eu vi o jejum de vocês, Josafá. Oh, glória. Aleluia. Eu vou livrar. E só tem uma coisa, Josafá: não precisa tu fazer nada. Deixa comigo, que essa batalha não é tua. Essa batalha tu colocou na minha mão. Oh, glória. Tem coisa que nós temos que colocar na mão de Deus. Tem coisa, quando a situação é o impossível, colocamos aonde? Nas mãos de Deus. Tem uma frase que diz que o que é fácil nós fizemos muito rápido. O que é difícil nós demoramos um pouquinho, mas fizemos. Mas o impossível, colocamos nas mãos de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E pode ter certeza que Ele cuida de cada um. Ele cuida da nossa vida. Oh, glória. Eu não sei qual é a tua batalha. Eu só tenho certeza de uma coisa: Ele quer te dar vitória. Ele vai entrar com providência na tua causa. Eu não sei se é na área da saúde. Eu não sei se é uma questão, alguma coisa que você precisa ser resolvido. Eu não sei se é lá na sua casa, na sua família. Eu não sei se as lágrimas que você está derramando pelo seu filho, que você até pensa: será que Deus ainda pode mudar o meu filho, a minha filha? Eu estou dizendo aqui nesta noite que Ele está ouvindo o teu clamor, que Ele quer que tu e a tua casa sirvam a Ele. Quando eu venho para o Novo Testamento, observo o apóstolo Paulo numa situação horrível, por estar fazendo a obra de Deus. Eles são açoitados, Paulo e Silas vão parar na prisão, e na prisão eles poderiam muito bem dizer assim: eu acho que Deus se esqueceu de nós. Estávamos pregando, expulsamos, libertamos no nome de Jesus uma menina, e agora estamos aqui presos e açoitados. Deus é injusto. Não, eles não disseram isso. Eles começaram a adorar a Deus, começaram a cantar hinos lá na prisão. E enquanto eles cantavam, a presença de Deus entra naquela prisão de uma forma tão poderosa. E aí eles começam a orar, e eles começam a clamar a Deus. Talvez as lágrimas rolam sobre o rosto do apóstolo Paulo e Silas. E Deus disse: não suporto mais. Acontece algo inacreditável, um terremoto. Mas esse terremoto, todo terremoto traz destruição. Só que esse terremoto não trouxe destruição, trouxe libertação. Oh, glória! Porque quando a presença de Deus, para muitas pessoas acreditam que quando nós pulamos no poder do Espírito Santo, pensam que aquilo ali vai prejudicar. Não vai prejudicar, porque quando está o Espírito Santo, a coisa funciona. Havia algo tão maravilhoso, tão grande, uma cena extraordinária acontece naquela madrugada, por causa da oração. Já imaginou se eles tivessem lamentado? Se eles tivessem duvidado, Deus não poderia ter agido. Mas a partir do momento que eles lançaram aos pés do Senhor, o cárcere tremeu,
as cadeias se abriram, todos os presos ficaram soltos, mas o mais interessante é que nenhum preso saiu, porque havia algo diferente naquele lugar. Um preso olhou para o outro e disse assim: tu não vai sair? Ele disse: eu não. Tu não vai sair? Não. O que é isso que está acontecendo aqui? Que presença, coisa boa, que coisa que eu estou sentindo. Eu sinto algo maravilhoso aqui. Aleluia. Quem estava fora não entendia. Quem estava fora era o carcereiro. O carcereiro não estava entendendo o que estava acontecendo lá dentro. Só disse: as cadeias se abriram, todos vão fugir. Ele pega uma espada, tenta se matar. O Espírito Santo revela para Paulo, diz assim: ó, o carcereiro lá quer se matar, diz para ele não fazer isso. E Paulo grita: não te faças nenhum mal, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. Tem um culto aqui dentro, tem um culto aqui dentro, tem um culto na prisão. Aleluia. O carcereiro pega a espada, lança de lado, pega uma lanterna, uma lâmpada e entra. E quando ele veja todos os presos ali, ele grita para Paulo e diz assim: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Ela manda agachura bagai. Oh glória. Eu sinto ele aqui. Talvez tem pessoas aqui hoje que estão presos espiritualmente, estão em cadeias. Tem pessoas que talvez aqui hoje, eu estou falando isso na direção de Deus, que ainda nunca conheceram esse Deus, nunca foram, nunca tiveram esse encontro verdadeiro, estão presos, amarrados. Jesus está aqui nesta noite dizendo: eu liberto, eu vou mandar um terremoto na tua vida, vou mudar a situação, e você vai saber quem é que fala contigo, o Deus que tu serve. Oh glória. Quanto sente ele falando aqui nesta noite? Oh glória. Esse Deus é maravilhoso. Por isso que eu me entristeci quando eu ouvi isso dizendo: não adianta você ficar chorando, não adianta você ficar de joelho. Eu disse: meu Deus, não é esse Deus. Não. Eu estava ali, eu não disse isso, mas o meu coração estava dizendo: eu não concordo com isso. O meu Deus um dia me viu chorando. Eu estava na minha sala, achando que estava tudo desesperado. Caí de joelho no sofá e comecei a falar com ele. E ele falou comigo aquele dia. Mudou a minha história naquele dia. Como que eu vou aceitar uma coisa dessa? Esse Deus ainda ouve as nossas orações. Oh glória. Vamos ficar em pé. Eu sinto ele aqui nesta noite. Tem resposta aqui hoje. Porventura não ardia o nosso coração? Sim. Tem renovo aqui. Ai, do imanda na bachura bagai. O imanda garamazana bagai. Ai, do imanda na bachura bagai. A pergunta é: quem quer uma oração aqui hoje? Uma oração específica.
Alguém que ouviu Deus falar e diz assim: eu preciso mais de Deus. Tem alguém? Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Pode vir, pode vir. Eu estou na direção do Espírito Santo de Deus aqui. Tem mudança lá na tua casa, lá na tua família. Tem mudança, talvez na tua saúde. Junto, pode adorar, pode adorar. Nós vamos sentindo Ele. Vamos sentir Ele. Enquanto nós sentimos Ele aqui, Ele está curando. Ele está mudando história. Está operando aqui. Noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
É no nome de Jesus, meu Pai, que nós estamos orando agora. Cremos no poder da oração. Cremos, Senhor, que Tu ainda faz milagre. Cremos que o Senhor é o nosso Deus, que sente os nossos sentimentos, que vive conosco, que conhece o nosso coração, que sabe das nossas necessidades, que conhece a nossa dor e o nosso sofrimento, tem prazer em nos abençoar, chora com os que choram, mas também alegra-se com os que se alegram. Tu és o nosso Deus, meu Pai, nesse momento, meu Deus, para que a Tua palavra se cumpra. Entra agora nesta casa, entra nesta família, entra nesse irmão, nesta irmã que necessita da saúde. Opera o milagre agora, meu Deus, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, na intervenção do céu, no milagre para essas pessoas que saíram e creram que Tu és o Deus do eterno, o Senhor que faz milagre. Nesse momento, meu Pai, eu quero agradecer o Senhor, agradecer porque eu acredito que houve milagre aqui nesta noite. Agradecer, meu Pai, porque esta família vai ser abençoada. Agradecer, Senhor, porque esta pessoa está recebendo a cura, recebendo o milagre na vida dela agora. Eu quero te agradecer, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo.